Graças a Deus, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me assistindo através desse vídeo. Nós estamos aqui agora na Igreja da Bendita Esperança para trazer uma palavra rápida para abençoar você nesta noite. No livro de Jeremias, do capítulo 24 até o capítulo 30, nós vemos acontecimentos do período do reinado de Zedequias, começando no reinado de Jeconias sobre Jerusalém, sobre o reino de Judá. Na época de Jeconias, que também é chamado de Joaquim, em 2 Crônicas 36, o rei Nabucodonosor ele veio e levou, vamos dizer assim, os figos bons para a Babilônia. No capítulo 24 de Jeremias tinha tido uma visão de um cesto de figos bons e outro cesto de figos ruins. Então, claramente nesta profecia, Deus mostra que iria separar os figos bons dos figos ruins. E os figos bons foram quem? Foram o rei, a rainha, os eunucos, os príncipes de Jerusalém e de Judá, e também os ferreiros e carpinteiros, que foi o que Nabucodonosor deportou para a Babilônia na sua primeira subida contra Jerusalém. Então, ele levando o rei Jeconias, que tinha apenas 3 meses que estava reinando, ele estabeleceu Zedequias no lugar. E foi exatamente nessa época que nós vemos que Deus ele lembra através do profeta Jeremias que ele sempre mandou os seus profetas. E nós vemos, por exemplo, nesse trecho de Jeremias 24 ao 30, nós vemos o caso de Miqueias, um profeta de Deus, Jeremias 26, 18. Vemos o caso de Urias, Jeremias 26, 20, e o próprio Jeremias, pregando a palavra de Deus. Mas nós vemos também 4 falsos profetas nesses 6 capítulos. Nós vemos Hanani, Jeremias 28, 1, Acabe, Jeremias 29, 21, vemos também Zedequias, não o rei, mas tinha um profeta, além do rei chamado Zedequias, posto por Nabucodonosor sobre Jerusalém, havia um falso profeta chamado Zedequias também, e também Semaías. Engraçado que Acabe, Zedequias e Semaías eram 3 falsos profetas que estavam lá no meio dos figos bons, que foram levados lá para a Babilônia. Então nós vemos um confronto muito grande da verdade contra a mentira. Interessante também que nós vemos que Deus, ele usa na profecia aqui de Jeremias a palavra madrugando. Por exemplo, em Jeremias 25, 3, 4, 26, 5 e 29, 19. Veja o que está escrito aqui, por exemplo, em Jeremias 29, 19. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Ou seja, nós vimos claramente aqui, nesses capítulos do 24 até o 30, nesses 6 capítulos do livro do profeta Jeremias, uma luta muito grande dos falsos profetas contra os profetas de Deus. Por exemplo, no episódio lá de Jeremias 28, Hanani, ele está diante do povo de Israel no templo, diante dos sacerdotes, e Jeremias também, com canzis no pescoço. Então Hanani, ele profetiza algo contrário a Jeremias, que Jeremias tinha profetizado da parte de Deus. Ele diz na sua profecia para o povo que num prazo de 2 anos completos, Deus traria o rei Jeconias de volta. Jeremias diz, amém, que assim seja, que se cumpra a sua palavra, mas ele lembra que um profeta que profetiza paz só será reconhecido como um profeta de verdade enviado do Senhor quando se cumprir a sua palavra. Então Hanani ele quebra o canzil do pescoço de Jeremias e Jeremias vai embora.
mas Deus manda Jeremias voltar lá e dizer para Hanani que o Senhor não o tinha enviado, que ele tinha quebrado canzis de madeira, mas que Deus ia colocar canzis de ferro. E Jeremias profetizou que Hanani haveria morrer ainda naquele ano. E era o ano 4º do reinado de Zedequias. Isso aconteceu no 5º mês. Hanani morreu no 7º mês. Esses profetas Acabe e Zedequias, Jeremias mandou uma carta lá para os deportados para a Babilônia, contando e profetizando o fim deles também, que seriam jogados no fogo pelo rei Nabucodonosor. E com certeza isso deve ter acontecido. Eu queria dizer que, infelizmente, hoje nós vemos a mesma coisa, principalmente aqui no Brasil, em todo o mundo, mas principalmente no Brasil, América Latina e na África. São muitos falsos profetas e são mais numerosos do que os profetas de Deus. Eu acredito que tem muito profeta de Deus pregando por aí. Talvez não aqui no Facebook, no YouTube, não seja tanto, mas por aí, em vários lugares, Deus tem os seus servos, que não aparecem tanto. Mas os falsos profetas, eles aparecem muito, e eles são numerosos, e eles estão em toda parte. Cabe a nós vigiarmos, conhecermos a Bíblia, temos que conhecer a Bíblia para não sermos enganados. Meu conselho para você, adquira uma Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, adquira uma Bíblia ACF, a única Bíblia que eu aconselho você a adquirir, e leia essa Bíblia, leia de capa a capa, conheça, para você não ser enganado pelos falsos profetas. E ore também, peça a Deus para não deixar você enganado, porque engano está na terra desde que há homem na terra, começando de Adão e Eva, existe um engano na terra. A maioria dos profetas que tem por aí, pregadores, não são de Deus. Pode crer, pode acreditar no que eu estou dizendo, porque é o que a palavra de Deus sempre mostrou e nos mostra. Não à toa que Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.